PSOL, o seu partido defende a reposição salarial mensal da inflação. A inflação foi sempre um fantasma que perseguiu os brasileiros durante 40 anos e essa reposição, nós já vimos, é um processo inflacionário. A senhora não defende a estabilidade da moeda? Claro que eu defendo a estabilidade da moeda. Óbvio, nós nos comprometemos inclusive com a meta da inflação. Eu acho que é muito importante recolocar algumas coisas em relação ao programa do partido e ao programa de governo. Infelizmente, no Brasil se entende como natural, banalizado até, que uma estrutura partidária, seja ética, seja uma gangue partidária, ela tome para si a apropriação do aparelho de Estado de tal forma que o programa do governo, o programa do partido vira programa de governo. Não é isso. Agora, é importante recolocar o debate sobre a inflação. Eu tenho dito várias vezes que é impossível que haja, isoladamente no Brasil, um surto inflacionário. Não haverá. Não haverá com a redução da taxa de juros, não haverá com a meta, com a nova meta de crescimento econômico que nós defendemos. Licença, só um pouquinho. Não haverá porque nunca na história do Brasil, nem na história da humanidade, aconteceu um surto inflacionário isoladamente em um país. Então, nós nos comprometemos com a estabilidade monetária, com a meta que está hoje definida. Agora, nós defendemos a alteração da política econômica. Portanto, nova meta de crescimento econômico para 7%, a redução da taxa de juros e não haverá retorno da inflação nem fuga de capitais. A senhora pode prever que não haverá? A senhora tem certeza que com reposição salarial, com a reposição, com a indexação, a inflação não volta? Absoluta. Candidata, a senhora mencionou de novo essa questão da diferença entre programa de partido e programa de governo. A senhora, inclusive, na entrevista ao Jornal Nacional, deixou bem claro isso. Só que no Jornal da Globo, a senhora também foi bem clara e disse justamente que o que vale mesmo é o programa de governo. Mas claro. Se o mais importante é o programa de governo, candidata, faltam 2 semanas para as eleições, por que a senhora então ainda não apresentou o programa de governo ao eleitor? Mas não é possível. Para entender e conhecer as suas propostas. Não. Mas é impossível, não há nenhum candidato que tenha tratado mais de programa de governo do que eu. Nenhum. Nenhum outro candidato tratou sobre meta de crescimento econômico. Por que a senhora ainda não apresentou esse programa? Eu estou apresentando todos os dias, inclusive aqui. Se vocês estão simplesmente pedindo um documento por escrito, eu mando para vocês ainda hoje, não tem problema. Mas, candidata, esse programa de partido, ele não pode ser levado a pé da letra, o programa de governo ainda não foi. Não. Programa de partido é outra coisa, porque tem pessoas que entendem que é normal. O Estado brasileiro não é uma caixinha de objetos pessoais para a estrutura partidária. Isso é uma concepção de partido único. Isso é uma concepção totalitária, intolerante. O Estado brasileiro, ele não é propriedade de um partido. Se for um partido ético, não é proprietário. Se for uma gangue partidária ou um bando político, não é proprietário. Claro, a senhora já deixou claro, então, que o que vale é o programa de governo. Então, por que a senhora não acha que o eleitor, há 2 semanas das eleições, merece uma apresentação oficial das suas ideias? Como o eleitor vai entender? Não, me desculpe, jornalista, nenhum outro candidato apresentou tão detalhadamente o programa do governo do que eu. Vamos tratar agora dele. Vamos agora falar sobre o programa de governo. Se é sobre a impressão, eu mando ainda hoje impresso distribuído para todos. Eu não estou com tempo de fazer solenidade. Então vamos tratar de programa de governo. Solenidade, vamos tratar formalmente o programa de governo. Mas nós vamos falar de programa de governo agora. Falemos de programa de governo. Candidata, sobre programa de governo, vamos ouvir a pergunta de Alexandre Garcia em Brasília. Alexandre, por favor. Candidata, dia 2 de agosto em São Paulo, eu ouvi um depoimento seu gravado para um congresso de agronegócio. A senhora começa o depoimento dizendo, olha, não tenham medo de mim. Depois a senhora fala que vai estimular a agricultura moderna, os grandes produtores. No entanto, eu tenho ouvido, ao percorrer o país, a senhora só fala na agricultura familiar. Eu pergunto, a senhora tem 2 discursos, um para cada ocasião? Não. Eu não sou mulher de 2 discursos, jornalista. Não sou. O que eu digo aqui, eu digo no acampamento de Sem Terra. Não é verdade. Onde eu ando pelo Brasil, eu tenho falado de tudo. Ou seja, a agropecuária brasileira, ela tem que estar voltada para a demanda interna do Brasil, porque homens, mulheres, crianças no Brasil comem, e ela tem que ser voltada também para nichos comerciais internacionais que são importantes para garantir o equilíbrio do balanço comercial. Infelizmente, no Brasil, se ficou por uma lenda determinado
que a agricultura de exportação está vinculada apenas aos grandes produtores. Não é verdade. Eu vou incentivar a agricultura brasileira. Aqueles que querem produzir no Brasil, seja um assentado, seja a agricultura familiar ou grande produtor, terá zoneamento agrícola, crédito, assistência técnica, indústria agropecuária para agregar valor na sua mercadoria, terá as proteções que são necessárias diante de questões internacionais gravíssimas. Então, eu não sou mulher de fazer dois discursos. Eu faço o meu compromisso com a agricultura brasileira, é absolutamente claro, tenho certeza disso. Candidato, no entanto, eu vou insistir nos dois discursos. Quando se pergunta para a senhora sobre como vai agir no caso de invasão de terra, a senhora simplesmente responde: não vai haver invasão no meu governo. A senhora está fugindo a essa questão? Não, eu não fujo. Até parece, jornalista, que eu sou mulher de fugir de alguma coisa ao longo da minha história de vida. Eu não fujo. Se eu estou estabelecendo, conforme no planejamento que foi apresentado, a meta de assentamento de 1 milhão de famílias em 4 anos, se só existem 200 mil famílias acampadas nas beiras das estradas, é impossível, a não ser que se criasse por geração espontânea pessoas para promover a ocupação de terra no Brasil. Candidata, a senhora falou aqui, a senhora já tem dito, falou no Globo inclusive, quando se pergunta se a inflação subir, a senhora disse não vai subir. E se fala assim, quando se houver fuga de capital, não vai haver fuga de capital. Eu não consegui entender ainda quais são os seus mecanismos econômicos. Depende da sua vontade de determinar que a inflação não sobe ou não há fuga de capital, ou a senhora vai usar, tipo, centralização do câmbio, mecanismos, porque, sabe, a economia não depende da vontade de uma pessoa. Depende, eu não tenho dúvida disso. Em relação ao processo inflacionário, é porque quem analisa, qualquer economista sério, que não vendeu seus neurônios às estruturas de poder, que analisam a inflação no Brasil e em qualquer lugar do mundo, veem que é impossível haver um surto inflacionário em um único país. Isso é fato. Além de outros mecanismos de investir no setor produtivo, para, através do aumento da produção, disponibilizar mais mercadorias e, portanto, com um possível aumento de demanda, não criar problemas inflacionários. Em relação à fuga de capitais, é fato. A legislação em vigor do país, o Banco Central, em qualquer país sério do mundo, inclusive aqui no Brasil, o Banco Central tem todo um instrumental técnico, legal, dentro da ordem jurídica vigente para impedir fuga de capitais. Isso não tem a ver com câmbio, até porque nós defendemos o chamado câmbio monitorado, não câmbio fixo. Agora, é impossível haver fuga de capitais. Por quê? Com a redução da taxa de juros, porque tem uma coisa... Deixa eu só complementar, porque é o seguinte... Existe uma coisa objetiva. Nós temos um programa para saneamento básico, para habitação popular, para infraestrutura do país, para indústria. Mas é isso que eu estou dizendo, porque eu tenho que dizer de onde vem o dinheiro. Não se cria dinheiro, não vai se fabricar, não tem a fabriqueta do dinheiro. Não vai chamar David Copperfield para criar dinheiro. A única alternativa de aumentar os gastos públicos, não para comprar mensaleiros, sanguessuga, delinquente da política, mas a única forma de dinamizar a economia local, gerar emprego, gerar renda, garantir saúde, educação, segurança pública, é tendo dinheiro. Então a única forma que nós vemos, a não ser que alguém apresente outra, ninguém nunca apresentou, reduzir a taxa de juros. Com a redução da taxa de juros, só poderia haver fuga de capitais, e você sabe disso, desculpe a senhora, só poderia haver fuga de capitais por 2 mecanismos. Ou se ao trocar o seu título por real, saísse com um iate cheio de real, o que é impossível fazer, ou trocar por dólar. Quem define qual é o montante de recurso a ser trocado por dólar para mandar para um paraíso fiscal, ou para a Turquia ou para a Polônia, é o Banco Central, é um mecanismo legal. Olha aqui. Para começo de conversa, a ideia de que a inflação só existe se todos os países estão inflacionados não é verdade. Nós vivemos um período de inflação de 30 anos e o mundo inteiro tinha inflação baixa. Nesse momento agora, por exemplo, a Turquia e a Venezuela estão com inflação acima de 10%. Ou seja, há risco sim. Não há risco sim. Não há risco de inflação no Brasil. Não vamos fazer nesse momento não está. Mas pode haver. Não há. No meu governo não haverá. Então a senhora que decide. Ela tem uma vontade soberana que decide. Não é uma vontade soberana, é porque as regras do mercado estabelecem isso. As regras do mercado, qualquer estrutura capitalista estabelece isso. Não vamos fazer o terrorismo da volta da inflação, porque não haverá. Até porque dizer que com a redução da taxa de juros haverá o terrorismo da inflação, se são meia dúzia de banqueiros e especuladores que estão ganhando dinheiro
Será que essas pessoas, com a redução da taxa de juros, vão distribuir milhões de reais, bilhões de reais para o Brasil, para que os pobres saiam correndo para consumir eletrodoméstico e comida? Não há nenhuma lógica, não há racionalidade no debate de redução da taxa de juros, aumento da inflação, não há.